Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos a chegar ao dia 13 de maio. Muitos peregrinos já estão a caminho de Fátima. Essas peregrinações a Fátima começaram logo, praticamente, a seguir as primeiras aparições, em que peregrinos de vários locais de Portugal, sem que os pastorinhos avisassem, sem que os pastorinhos quisessem, eles foram aparecendo de vários lugares de Portugal. Quem lê as memórias da Irmã Lúcia, quem lê a documentação crítica de Fátima, quem lê as cartas da Lúcia, vai perceber que mesmo sem os pastorinhos fazerem qualquer publicidade, as pessoas irão aparecer às multidões em Fátima. Muitas delas a andar a pé, nas piores condições. No último vídeo, em que foi partilhado um documento da documentação crítica de Fátima, documento 13, um jornalista, um correspondente de um jornal, faz como que uma pequena descrição daquilo que estava já a acontecer em Fátima, como espectador, em que pessoas vindas de todos os locais de Portugal vinham a Fátima, a andar a pé, muitos deles descalços. E até hoje isso se processa em Fátima. Penso que em nenhuma outra aparição mariana, e se alguém estiver a me ouvir, me corrija, por favor, acho que em nenhuma outra aparição mariana se vêem peregrinos a andar a pé. Eu mesma já fui a pé a Fátima. Acho que em Portugal verá muitos portugueses que já foram a pé a Fátima. E isto começou ali, em 1917. As peregrinações a Fátima são muito mais do que simples andar a pé. Penso que o povo percebeu muito mais depressa a mensagem de Fátima do que os doutores daquele tempo. Os pastorinhos, com a sua vida silenciosa, de sacrifício, de penitência, de oração, foram dando a conhecer a mensagem de Fátima. Aquela mensagem de Fátima que é que eu procuro nos vídeos que partilho convosco. É a mensagem de Fátima que cada um de nós pode realizar na sua vida. É a mensagem de Fátima que Nossa Senhora deixou em Portugal. Deixou para os portugueses e para aqueles que creem no que aconteceu em Fátima, em todo o mundo. A mensagem de Portugal, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima foi deixada aqui em Portugal, mas ela se espalhou pelo mundo inteiro. E o povo todo percebeu sem publicidade, sem indicação de jornais nem revistas. Aliás, estes jornais e revistas falavam uma publicidade contrária. Mas o povo, ele ia como que inclinado por algo sobrenatural. Algo que ninguém podia explicar, nem mesmo os jornalistas que iam lá. Em que o povo ia de uma forma ordenada. O povo ia de forma ordenada, sem que precisasse polícia estar ali a gerir as multidões. Ainda há pouco tempo, viu-se confusões por causa de futebol. Confusões por causa de uma festa, até mesmo de motivos académicos ou até motivos mesmo de cantores. É preciso sempre muita segurança, muita polícia.
a coordenar as multidões. Mas o que acontecia em Fátima? Não era preciso polícia para gerir as multidões. As multidões iam e vinham. Vinham a Fátima de uma forma ordenada e voltavam de Fátima de uma forma ordenada. Eu posso partilhar aqui algo particular da minha família. Não vou dizer quem foi, mas foi da minha família. Aconteceu e foi testemunha a minha mãe. Ela ia com alguns familiares para Fátima. Estamos a falar de 1950, por aí. Ela já era crescida e ela vinha de carro. Ela vinha de carro com uns familiares. E eles chegaram a Fátima para seguir as cerimônias. Ela e a mãe e as irmãs queriam ficar nas cerimônias até o final, até o adeus, aquele adeus de Fátima. Mas aquele que levava o carro não quis esperar pelo adeus. Disse: vamos embora antes, porque essas multidões, quando agora forem embora, não vão nos deixar sair de Fátima. Vamos! E minha mãe chorava, as irmãs da minha mãe e a mãe da minha mãe choravam. Diziam que queriam ir ver até o fim. Mas essa pessoa estava muito preocupada com as multidões que iam a Fátima. E elas tiveram que obedecer, porque senão não tinham como voltar. Naquele tempo os transportes não eram como agora. E as cerimônias decorreram. Não sei o que aconteceu, mas a minha mãe o que fala que as cerimônias acabaram, as pessoas foram indo embora e o carro ficou ali estagnado, não conseguiu sair dali. Não conseguiu sair dali. As pessoas foram indo embora e o carro não conseguia. O carro foi ficando sempre com multidões à frente dele e acabou por ter que esperar mesmo até o fim. Há alguma coisa em Fátima. Há alguma coisa em Fátima que faz com que os peregrinos, as pessoas vão a pé a Fátima. As promessas que fazemos a Fátima temos de ser fiéis. Há pouco tempo fui cumprir uma promessa também. E eu tive que a cumprir. Mas durante o cumprimento da promessa, mesmo sendo algo que as pessoas hoje em dia já não usam muito, como ir de joelhos, eu não vou precisar bem a promessa porque não estou aqui para me enaltecer. Mas posso dizer que durante o tempo em que eu estive de joelhos, não senti muitos incômodos. Parecia que, como que a mão de Deus, a mão de Nossa Senhora, a me guiar, a fazer cumprir aquela promessa diante de todas aquelas pessoas que olhavam para mim e diziam: por que tanto sacrifício? Para que tanto sacrifício? Ora, nós estamos num mundo em que fazemos tantos sacrifícios. Fazemos tantos sacrifícios pelas coisas do mundo. Fazemos muitos sacrifícios pelas coisas do mundo. Quantas vezes temos que acordar cedo? Nem que seja às vezes para ir para uma praia, para ir para um espetáculo de música. Temos que ir para o meio das multidões. E ficamos a contar, e ficamos aqui como que a contabilizar os esforços que fazemos para Deus. Os esforços que concedemos a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. É preciso termos um coração humilde para chegarmos à conclusão que nada somos sem Maria, nada somos sem Jesus.
E só vamos a Jesus pelas mãos de Maria. Não há outro caminho. E só vamos a Deus por meio de Jesus. Não há outro caminho. Como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, por meio da Eucaristia, do santo sacrifício que se perpetua nas missas, nós temos que seguir pelas mãos de Maria, que nos indicou o caminho, que disse nas bodas de Caná: fazei o que ele vos disser, fazei o que meu Jesus, o Jesus, vos disser. E por isso é preciso conhecer mais Fátima. E eu encontrei há pouco tempo 2 obras maravilhosas. Uma do padre de Fátima, daquele que entrevistava as crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, o padre Formigão, que escreveu um maravilhoso livro sobre as maravilhas de Fátima. E depois, outro padre que acompanhou a Beata Alexandrina, aquela que fez muitos sacrifícios e que vivia a paixão de Cristo no seu próprio corpo, ali na Póvoa de Varzim. Estamos a falar de 2 lugares muito especiais de Portugal. A meio, praticamente, estamos a falar de Fátima, Leiria, perto de onde começou a gerar-se Portugal nos seus primórdios. E depois, em Póvoa de Varzim, mais a norte, e o padre Mariano Pinho foi confessor espiritual, o diretor espiritual durante algum tempo de Alexandrina, da Beata Alexandrina, e por algum motivo ele teve que ser afastado, porque já havia muita luta espiritual em Portugal, e o padre Mariano teve que ir para o Brasil, mas lá continuou a sua obra, a falar sobre Fátima, porque Alexandrina, assim como Lúcia, pedia ao Papa para fazer a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Haviam 2 vozes em Portugal, pelo menos, a pedir ao Santo Padre, naquela altura, que consagrasse o mundo. E Lúcia especificava mais Lúcia, mas Alexandrina pedia a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. E como Alexandrina disse, ai de Portugal, se não for fiel a esta consagração. Então, precisamos ver nestas obras, e o padre jesuíta Mariano Pinho fez uma obra intitulada O Coração Imaculado de Maria à luz de Fátima. Eu vou colocar alguns trechos desses 2 livros, comentando convosco nos próximos vídeos. Precisamos conhecer a mensagem de Fátima, não aquela que é mais falada, os segredos. Os pastorinhos, eles próprios propagaram a mensagem de Fátima nas suas vidas. Se conhecermos a vida dos pastorinhos, se conhecermos a vida de Lúcia no convento, se conhecermos os escritos de Lúcia, se conhecermos estes escritos, vamos conhecendo cada vez mais a mensagem de Fátima, aquela mensagem que podemos fazer no nosso dia a dia, com as orações, com as penitências, com a reza do terço. E a Lúcia, uma das primeiras coisas que fazia ao chegar ao local das aparições era rezar o terço. Rezar o terço com tanta devoção,
com a ajuda de Jacinta e Francisco, 3 crianças, a ensinar o povo todo a rezar o terço. E ela dizia, ela pedia, ajoelhem-se, ajoelhem-se. E no dia 13 de outubro, ela pediu ao povo, calem-se que vem aí Nossa Senhora. Precisamos de calar o nosso espírito quando estamos diante do sagrado, da oração. E precisamos calar a nossa vontade humana para conhecer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E eu que procuro nesses escritos, não procuro mais do que ajudar-me a mim mesma a conhecer a mensagem de Fátima para vivê-la na minha vida e partilhando com todos aqueles que quiserem. Todos aqueles que quiserem conhecer. Por isso, aqueles que gostarem do que eu estou a falar neste vídeo, partilhem com vossos amigos e comentem. E também façam também as vossas reflexões. Estudem também esses livros maravilhosos que nos foram deixados por pessoas que viveram de perto, que foram testemunhas de perto do que aconteceu em Fátima, do que se viveu em Fátima, do que se viveu também aqui na Póvoa de Varzim com a Beata Alexandrina, porque ela foi outra voz em Portugal, que clamava, que sacrificou por Portugal. Assim como os pastorinhos se sacrificaram pelos pecadores. Nossa Senhora pediu muito. Sacrificai-vos, rezai, fazei penitência, porque não há ninguém que reze pelas almas que vão, muitas para o inferno, porque não há ninguém que reze por elas, pela sua conversão. Pode ser que eu mesma seja uma dessas almas que foi convertida pelas orações dos pastorinhos, pelas penitências que eles fizeram, pelas penitências que a Alexandrina fez. Provavelmente também fui eu uma dessas almas que fui tocada, porque foi através dos escritos da irmã Lúcia. Foi através dos escritos da irmã Lúcia que eu comecei a ver que havia um catolicismo muito escondido, que os pastorinhos viveram profundamente. E a mensagem de Fátima foi essa. Nossa Senhora disse, rezai, rezai, terço. Por que rezar o terço? Por que rezar o terço? Porque o terço nada mais é do que rezar o próprio Evangelho e rezar os principais dogmas da Igreja Católica. Aqueles dogmas que precisamos ter no nosso coração, bem cientes, sobre Jesus Cristo e sobre Nossa Senhora. Ao rezar o terço, ao meditar os mistérios, nós estamos a afirmar esses dogmas e a afirmar o que acredita a Santa Igreja Católica. E por isso que o demónio detesta o terço, detesta que se reze um terço. Muitas vezes o terço foi rezado em situações muito difíceis na história e pela oração do terço muitas batalhas foram vencidas. E há pouco tempo em alguns países foi impedida a pessoas a se manifestarem pela oração diante de clínicas, por exemplo, de interrupção voluntária da gravidez. Por que interromper a oração? Por que o poder político preocupou-se tanto em impedir que as pessoas rezassem perto destas clínicas? Por que muitas vezes é proibido levar a cruz a certos lugares? Por que é proibido? Porque se essas pessoas não creem, por que elas têm tanto receio que as pessoas rezem, que as pessoas levem a cruz, que as pessoas façam o sinal da cruz, que muitas vezes foi proibido em jogos de futebol, alguns atletas serem multados por fazer o sinal da cruz? Por quê? Porque quando se vê tanta afirmação de outros valores religiosos não cristãos, enquanto que os valores cristãos são cada vez mais retirados da nossa sociedade. O sinal da cruz, o ajoelhar-se, o se inclinar, o tirar o chapéu, como antigamente se fazia, o rezar as 3 Ave-Marias
ao meio-dia e às 6 horas. Antigamente o rádio parava a sua emissão para rezar as 3 Ave-Marias do Ângelo ao meio-dia e às 6 horas. Eu sou do tempo em que ainda uma rádio parava e fazia essas 3 Ave-Marias ao meio-dia. Por isso não é tão longínquo estas orações. E por que muitas vezes são impedidas que as pessoas rezem em frente aos locais? Porque a oração tem poder. A oração do terço tem poder, muito poder. E mesmo silenciosa, as pessoas, mesmo aquelas pessoas que estavam em silêncio a rezar, também foram impedidas. Por quê? Porque, na verdade, a nossa oração, mesmo silenciosa, a nossa vocalização do terço, a nossa oração do Pai Nosso, Ave Maria e Glória, mesmo silenciosa, é uma arma. É uma arma espiritual. Nossa Senhora veio a Fátima pedir-nos para rezar o terço e fazer penitência. Muita penitência e oração. Esta é a mensagem central de Fátima para todos nós e que podamos viver no nosso dia a dia. Que possamos aprender mais de Fátima, e eu partilho este vídeo de uma forma mais sem estar a ler, porque vejo cada vez mais quando há pessoas a impulsar o espírito de oração em Portugal, especialmente agora que estamos prestes a ser novamente colocados diante de soluções políticas diferentes. Há uma luta muito grande espiritual. Há uma luta espiritual e a oração. Antigamente, pelo que eu soube, e pelo que eu estou a ler também da história de Portugal, soube que os reis, antes das batalhas, iam à missa, faziam penitência. O próprio Dom Afonso Henriques, ele tinha sempre aquele desejo de, antes, no dia anterior, no momento antes da batalha, assistir ao santo sacrifício da missa. Ali mesmo perto de Fátima, como o padre Formigão vai nos lembrar, ali mesmo, um santo português, o santo condestável, antes da grande batalha, foi rezar. Por isso, os guerreiros antigamente não eram apenas guerreiros de ação humana, eram guerreiros espirituais. E nós estamos a nos esquecer de sermos estes guerreiros espirituais, com este mundo que diz, não, faça, age, não podemos estar sempre a rezar. Não. A oração do terço, a oração espiritual, é também uma luta. E talvez a luta mais difícil, porque há muitos mais a querer impedi-la, porque essa luta vai envolver as hostes celestiais, os anjos, o anjo de Portugal, que está aqui para combater por nós também. E quando digo Portugal, também espalho a todas as pessoas que estão no mundo inteiro. Rezem por vossos países, pela vossa nação, pela vossa história. Rezem. Não abandonem os vossos países à mercê das idolatrias. Rezem. Rezem muito. Em silêncio ou em voz alta, mas rezem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.